Nas regiões centro-norte do Peru, grupos de caçadores-coletores desenvolveram pela primeira vez no continente sul-americano as mais antigas experimentações agrícolas que o registro arqueológico conhece. Na esteira dessas experimentações surgiram um estilo de vida seminômade, a especialização do trabalho, novas hierarquias sociais e uma religião baseada na observação dos astros. Mas a região era habitada por diferentes populações humanas, as quais desenvolveram diferentes estratégias de sobrevivência, diferentes culturas e diferentes sistemas sociais. A oeste, viviam populações assentadas no litoral e na beira dos rios que desciam dos Andes. Nas regiões centrais, populações serranas viviam ao longo dos cursos d'água que atravessavam os altos vales da cordilheira. E a leste, as populações andinas viviam em ambientes de selva, já na região amazônica. Apesar da diversidade nos estilos de vida, essas populações mantiveram um intenso relacionamento, o qual se deu por meio de uma língua comum, o pré-proto-Quechua. Esse contato favoreceu o desenvolvimento das populações, as quais desenvolveram rotas que foram usadas para a troca de recursos e de bens produzidos nas diferentes zonas ecológicas, fato que promoveu a difusão do conhecimento e dos diferentes aspectos socioculturais. Dentro desse contexto, um conjunto de assentamentos de pescadores litorâneos começou a surgir nas regiões próximas à foz do rio Supe. Ao mesmo tempo em que comunidades com firme domínio sobre as práticas agrícolas começaram a surgir ao longo do curso dos rios da região do Norte Chico. A interação entre esses assentamentos geraria as condições socioeconômicas que levariam ao florescimento da civilização Caral, a primeira civilização do continente americano, e tema do presente vídeo, o terceiro da série sobre o núcleo civilizacional da América do Sul. Olá, eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal. E se você já é inscrito, você também pode se tornar um membro do canal. Conheça os planos de assinatura. Escolha uma das três opções. Assine e torne-se membro. E ajude o canal a continuar produzindo conteúdos de qualidade. Você também pode ajudar o canal adquirindo meu livro, A Saga Humana, cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal. Mas, sem perda de tempo, vamos logo para o vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. A formação da civilização. Em meados do quarto milênio AS, as regiões próximas à foz do rio Supe testemunharam o surgimento de um conjunto de assentamentos de pescadores litorâneos, os quais se beneficiaram da incomparável abundância de recursos marinhos presentes nas amplas baías da região. Essa abundância parece ter sido amplificada por meio da introdução de tecnologias que aumentaram significativamente a produtividade. Entre elas, extensas redes de pesca medindo até 8 por 4 metros, confeccionadas de fibra de algodão. Logo, excedentes destinados à troca começaram a surgir. Da mesma forma que a demanda por mais fibras de algodão para a produção de mais redes também. Como resultado, comunidades com firme domínio sobre as práticas agrícolas começaram a surgir ao longo do curso do Vale do Rio Supe e nos vales vizinhos.
Essas comunidades agrícolas mais afastadas do litoral implementaram eficientes sistemas de irrigação e, com isso, expandiram sua capacidade de produção de algodão e de outros cultivos destinados à alimentação. Com isso, os assentamentos pesqueiros do litoral aumentaram ainda mais a sua produção, cujo excedente foi compartilhado com os assentamentos agrícolas dos vales, os quais mantiveram o círculo virtuoso de aumento na produção e o respectivo compartilhamento do excedente da produção com os assentamentos litorâneos. Dessa forma, no início do terceiro milênio AEC, foi estabelecido um sistema econômico interdependente, no qual circularam peixes, moluscos e anchovas em direção ao interior do continente e algodão, erva-mata, abóbora, feijão e tubérculos no sentido contrário. Os líderes das comunidades pesqueiras e agrícolas mantiveram, assim, um sistema econômico pesqueiro-agrícola complementar que começou a ser praticado em escala local, mas que, com o passar do tempo, se expandiu, vindo a alcançar os vales vizinhos e, mais tarde, também regiões ainda mais distantes. A civilização Caral encontrou o máximo da sua expressão ao longo do rio Sucre, onde, nos primeiros 50 quilômetros do seu curso, foram erguidos cerca de 2 dúzias de centros urbanos, entre eles a cidade de Caral. A cidade de Caral parece ter surgido em algum momento não anterior a 3100 AEC, e sua população pode ter alcançado a marca de 3.000 habitantes antes de ser abandonada por volta de 1800 AEC. Outra cidade tão antiga no Vale do Rio Supe é Áspero, que parece ter sido o centro pesqueiro da região, e junto com Caral formou o ponto de partida que deu origem à civilização na região. Mas a cultura Caral não se limitou ao Vale do Rio Supe, tendo florescido também ao longo do rio Fortaleza, do rio Pativilca e do rio Ruaura. Nesses 4 vales, o assentamento mais antigo parece ter sido Ruaricanga, no vale do rio Fortaleza, o qual costuma ser datado em torno de 3500 AEC. Mas foi só na sequência de 3000 AEC que os assentamentos urbanizados, incorporando construções monumentais, começaram a ser erguidos. Os pesquisadores defendem que, ao longo do terceiro milênio AEC, essa região do Vale do Rio Supe talvez tenha sido uma das mais densamente povoadas em todo o mundo, talvez só perdendo para regiões do Vale do Rio Amarelo, na China. A atividade desenvolvida por trabalhadores especializados, como pescadores e agricultores, foi liderada por uma elite administrativa, que se ocupava com a organização da força de trabalhadores e das atividades religiosas. Eles também se ocuparam com as observações astronômicas e a previsão do clima, com a produção de conhecimentos como a matemática, a geometria e a botânica, e sua aplicação na melhoria e diversidade das espécies cultivadas, nas técnicas de irrigação e nas técnicas de construções. Com o passar do tempo, o contato entre as populações do Vale do Rio Supe e as dos vales vizinhos acabou se expandindo, passando a alcançar regiões ainda mais distantes, de forma que uma ampla rede de alcance interregional acabou se desenvolvendo por extensas áreas do território peruano, onde diferentes mercadorias e ideias variadas circularam. Com isso, o poder das autoridades locais se consolidou, especialmente as do Vale do Rio Sucre, que formaram um grupo de elites locais, as quais, na sequência de 2600 AEC, começaram a investir na construção e ampliação de imponentes centros urbanos, incorporando arquitetura pública e residencial. A civilização Caral. Os habitantes do centro-norte do Peru trocavam mercadorias e ideias por meio de diferentes rotas, que eram utilizadas em diferentes épocas do ano,
cujo uso variava de acordo com a sazonalidade e a disponibilidade das mercadorias que eram trocadas. O intercâmbio de curta distância, que era praticado entre as populações do Vale do Rio Supe, ocorria entre as cidades litorâneas e as cidades agrícolas do vale, as quais, embora apresentassem estilos de vida diferentes, integravam um contexto social e cultural único. O sal, que era extraído na bacia do Ruaura e do Supe, devia ser um valioso recurso com grande demanda na região. O intercâmbio de média distância foi praticado entre as populações dos vales próximos e alcançaram até o Rio Santa, nas regiões mais altas, e o Vale do Rio Chilon, mais ao sul. Nessa rede, participaram populações com diferentes tradições culturais e sociais, mas os contatos mais frequentes eram mantidos com as populações dos vales vizinhos, que partilhavam das mesmas tradições culturais e sociais e se conectavam por meio de rotas transversais. E embora tivessem sistemas políticos próprios, é possível que essas diferentes populações eventualmente tenham desenvolvido alianças sociais e políticas, ainda que essas sociedades se encontrassem em diferentes estágios de desenvolvimento. O intercâmbio de longa distância, o último a ser desenvolvido, incluiu populações do extremo norte do Peru, tendo alcançado até regiões ainda mais além, em terras onde atualmente se encontra o território do Equador, e parece ter tido como objetivo a obtenção de produtos exóticos, o que inclui conchas do tipo espôndilos, que possuía valor religioso. Essa rede de maior alcance incluía populações de diferentes etnias, sendo que algumas estavam tendo pela primeira vez algum tipo de contato econômico e social com outras populações. E por outras rotas, os caralinos também se conectaram com as regiões de selva, o sul andino e o norte do Chile. O conjunto de rotas marítimas e terrestres que se desenvolveram nas regiões centrais do Peru se relacionavam a atividades de interesse comum das populações que as utilizavam, envolvendo relações socioeconômicas que foram formalizadas por meio de celebrações religiosas que integravam um calendário festivo. Esse cenário de relacionamentos e trocas interregionais favoreceu o desenvolvimento das populações, especialmente as populações do Vale do Rio Supe e arredores. Esse conjunto de circunstâncias fizeram com que a sociedade do Supe fosse elevada a uma condição diferenciada de progresso, a qual inspirou a admiração das demais populações, que passaram a tentar reproduzir esse modelo nos seus próprios territórios. Essa liderança social, cultural, política e tecnológica da civilização de Caral se prolongou por mais de um milênio e exerceu uma influência duradoura, mesmo após muito tempo depois do fim dessa civilização, quando ela se expandiria para regiões muito além do território peruano. O Vale do Rio Supe foi composto por 20 núcleos urbanos, sendo Parau e Áspero os dois mais notáveis, seguidos por outros seis maiores, os quais apresentaram maior extensão territorial e mais monumentalidade das suas construções. Esses centros urbanos tinham diferentes tamanhos, figurando como cidades, vilas ou comunidades, e apresentavam extensão, complexidade e monumentalidade diversas, mas todas apresentavam arquitetura pública e residencial. Verifica-se que a distribuição dos núcleos urbanos ao longo do Rio Supe se deu de maneira equitativa em ambas as margens e se separavam por distâncias que variavam entre 2 e 5 quilômetros entre si. Não foram erguidos muros ao redor desses núcleos urbanos, mas existiram estruturas de entrada e saída posicionadas tanto a leste como a oeste. De maneira geral,
foram encontradas poucas evidências de produção de esculturas, embora a construção monumental tivesse sido bastante popularizada. Essas construções foram conduzidas por uma grande e organizada força de trabalhadores, a qual extraía pedras do rio, que eram carregados por meio do uso de sacos confeccionados a partir de uma grama longa e durável. No fim das contas, as populações do Vale do Rio Supe alcançaram um formidável sucesso arquitetônico, empregando um notável conhecimento que envolveu avançadas técnicas de construção e o domínio sobre a matemática, a geometria e a astronomia, que se manifestaram especialmente na construção das pirâmides desses núcleos urbanos. Na cidade sagrada de Caral, por exemplo, foram encontradas 32 estruturas piramidais, sendo uma delas com impressionantes 18 metros de altura. E no edifício piramidal La Galeria foi encontrado um exemplar de quipo, indicando que as autoridades de Caral já faziam registros de informações numéricas e contábeis. Na cidade costeira de Áspero, encontram-se cerca de 30 construções maiores, com algumas delas apresentando características monumentais, como é o caso de Huaca Alta, Huaca de los Ídolos e a Huaca de los Sacrifícios. Dentro desse amplo contexto, a língua pré-proto-quichua acabou se modernizando e passou a incorporar novas palavras que melhor descreviam novos conceitos e novas estruturas que melhor refletiam novas formas de pensamento, de forma que uma língua proto-quichua se desenvolveu e começou a ser falada por volta de 3000 AEC, nas regiões do Vale do Rio Supe e no seu entorno. A cidade de Caral. A partir do desenho arquitetônico da cidade de Caral, os pesquisadores foram capazes de deduzir muitas informações que ajudam a definir a sociedade que se formou na cidade sagrada de Caral. Começando pela escolha da localização da cidade, verifica-se que ela privilegiou um ponto bucólico, onde predominam o céu e as colinas andinas que cercam o espaço construído. Dessa forma, as construções piramidais e o projeto arquitetônico parecem imitar os morros e a natureza ao redor criada pelos deuses. As habitações dos agricultores eram menores e menos complexas, e foram erguidas mais próximas ao leito do rio, provavelmente agrupados em linhagens familiares. A parte central da cidade acomodou as construções públicas, as residências das autoridades e as dos servidores públicos, ordenadas dentro de uma distribuição que considerava as diferentes classes sociais. Os complexos piramidais da parte central de Caral se associavam a antigos ancestrais e às linhagens que eles formavam, as quais eram lideradas por indivíduos que descendiam do fundador da linhagem e eram compostas por grupos de famílias aparentadas que trabalhavam em um mesmo canal. Na periodização da história da ocupação da cidade de Caral, a época de 3000 AEC marca o fim do período remoto, quando a fase de formação desse núcleo urbano chega ao fim. Na sequência, de 3000 a 2600 AEC, tem lugar o período antigo, quando Caral e as demais cidades do Vale do Rio Supe crescem, incorporando a construção de praças em espaços abertos e imponentes construções. Por volta de 2600 AEC, tem início o período médio inicial, quando a autoridade local lidera um expressivo investimento na redefinição da arquitetura urbana de Caral. Nesse período, a cidade foi reorganizada, com o rearranjo dos edifícios seguindo critérios de agrupamentos sociais e de alinhamentos astronômicos. Segundo a arqueóloga peruana Ruth Chad, responsável pelas pesquisas em Caral, os diferentes edifícios públicos que eram administrados por diferentes grupos sociais contavam com uma escadaria principal, cujo eixo era orientado em relação à posição de uma estrela.
Algumas das mudanças promovidas ao longo do tempo refletiram alterações que combinaram mudanças nos padrões sociais e astronômicos, de acordo com a estratificação social vigente e as respectivas observações astronômicas associadas a elas. Grande parte das construções da área central seguiu um alinhamento das fachadas orientadas no sentido de leste a oeste, seguindo o eixo nascente e poente dos astros. Mas outros eixos de construção também parecem ter refletido fenômenos ou corpos celestes diferentes, os quais seriam associados a uma divindade ou a valores arquetipais e mitológicos que representassem as identidades sociais dos diferentes grupos. As evidências demonstram que os diferentes edifícios atraíam a atenção da população em diferentes épocas do ano, quando as lideranças promoviam diferentes atividades, entre elas feiras de trocas de produtos, celebrações religiosas e a organização da mão de obra para grandes empreitadas. Os diferentes deuses eram associados às diferentes autoridades, as quais eram investidas com funções sociais que parecem ter variado de acordo com a responsabilidade atribuída a cada divindade. Dessa forma, os diferentes edifícios, associados às respectivas linhagens familiares e divindades, tinham seu representante assumindo a liderança de diferentes atividades públicas, que ocorriam em épocas específicas do ano. Assim, o conjunto de edifícios formava um calendário arquitetônico único, o qual regulava as atividades sociais, econômicas, políticas e religiosas. Já as construções residenciais, além do uso como habitação, também funcionavam como oficinas de trabalho. Os habitantes de hierarquia mais elevada dentro da sociedade caralina desfrutavam de residências que reproduziam, em menor escala, os edifícios piramidais com os quais se relacionavam. Todas essas construções incorporavam diferenciações sociais que se traduziam na sua localização, no seu tamanho e na qualidade do material empregado. Nesse sentido, os funcionários públicos mais graduados costumavam morar em residências conjugadas com oficinas que se localizavam no entorno das construções públicas. As evidências demonstram que as praças e os espaços abertos também foram utilizados para acomodar instalações temporárias utilizadas em dias de feiras, onde foram consumidos alimentos e bebidas, muitas vezes em meio a celebrações cerimoniais. A cidade sagrada de Caral nem sempre apresentou o mesmo desenho arquitetônico, com alterações sendo introduzidas ao longo da passagem do tempo. Nesse sentido, por volta de 2300 AEC, tem início o período médio final, o qual durou apenas um século, em que foi marcado pela ampliação e extensão dos edifícios públicos, pela construção de grandes plataformas e praças e quando houve um aumento no poder das autoridades. Dentro desse contexto, novos espaços foram cavados para adicionar praças circulares em alguns edifícios públicos, sendo possível que essas mudanças se associassem aos movimentos cíclicos dos corpos celestes, os quais se associavam a valores que permeavam o sistema social. Mas, embora houvesse renovações contínuas, os caralinos tomavam cuidado de manter conexões que mantinham ligação entre o passado e o futuro. Divindades e ancestrais foram compartilhados entre os indivíduos dessa sociedade, de forma que, com o passar do tempo, se formou uma identificação coletiva, a qual proporcionava segurança para essa população, ao mesmo tempo em que fortalecia o poder das autoridades. E o comparecimento dos moradores de outros assentamentos às cerimônias e festividades celebradas em diferentes épocas do ano fortaleciam a identidade das diferentes linhagens de Caral, como membros de um grupo maior. Percepção que reforçava a coesão social e cultural dos caralinos e dos seus vizinhos, ao mesmo tempo em que fortalecia o poder das autoridades.
Cerimônias festivas e outras reuniões públicas de Caral eram promovidas com regularidade e interrelacionavam interesses religiosos, econômicos e sociais, ao mesmo tempo em que se relacionavam a um calendário de celebrações. Ora, essas celebrações reuniam pessoas que montavam tendas para trocas de mercadorias. Ora, elas reuniam grupos convocados para a formação de uma força organizada de trabalho, que poderia ter como objetivo a execução de complexas obras públicas ou uma simples manutenção dos canais de irrigação. Ao longo e ao fim dessas celebrações, os trabalhadores participavam de cerimônias religiosas, que costumavam incluir rituais, consumos de alimentos, de bebidas, músicas e danças. Tudo isso mantinha os moradores motivados, além do fato de que eles se tornavam beneficiados pela execução das obras públicas, com a adicional oportunidade para trocar mercadorias e para demonstrar devoção aos deuses e às autoridades. Essas celebrações formavam um ciclo que reforçavam a identidade cultural daquela sociedade, ao mesmo tempo em que fortalecia sua coesão social, reafirmavam laços de compromissos, davam manutenção à ordem social estabelecida e garantiam o prestígio das lideranças dentro e fora da cidade de Caral. E segundo a pesquisa de Ruth Chad, todas essas atividades se relacionavam com o movimento dos astros, o qual foi cuidadosamente estudado pelos caralinos, visando a interpretação das mudanças e a previsão dos seus efeitos, com sua aplicação sendo adotada nos atos sociais. Afinal de contas, parece que as populações sul-americanas também praticaram uma sofisticada forma de astro-religião, de cunho agrícola e social, e pré-cerâmica. Na sequência da periodização da história da ocupação da cidade de Caral, já por volta de 2200 AEC, tem início o período tardio inicial, quando se verifica uma remodelação dos edifícios públicos com pedras menores, o soterramento de alguns componentes arquitetônicos de forte significado e o início da perda de prestígio da cidade de Caral. Embora as atividades agrícolas e pesqueiras gerassem expressivos volumes de excedentes e as populações tivessem acesso a bens e a experiências que promoviam uma destacada qualidade no seu estilo de vida, não houve uma distribuição equitativa das riquezas, nem acessos a benefícios semelhantes para todos os indivíduos. Essas condições sustentaram a manutenção das elites e a formação de diferentes estratos sociais e a distribuição desigual da riqueza produzida. Não existem sinais de revoltas ou de guerras associadas à civilização caral, mas a alimentação, as roupas e a qualidade de vida era melhor entre os indivíduos das elites, ao passo que as pessoas das camadas sociais inferiores tiveram limitações para acessar os mesmos benefícios. Talvez essa forte desigualdade social tenha tido alguma influência sobre o destino de Carol, que entra em forte declínio na sequência de 2100 AEC, quando tem início o período tardio final. O sucesso agrícola de Caral parece ter contribuído para o seu próprio declínio, quando outros centros começam a receber um fluxo de pessoas que se move para essas novas regiões, levando na bagagem o sofisticado conhecimento agrícola e os padrões sociais e culturais desenvolvidos no Vale do Rio Sucre. Por volta de 1800 AEC, a cidade de Caral é abandonada e os demais centros urbanos do Vale do Rio Supe perdem sua capacidade econômica e social. Após cerca de 13 séculos de existência, Caral desaparece em função de fatores climáticos e sociais, e a história da primeira civilização das Américas chega ao fim. O Vale Sup nunca mais tornou-se competitivo. E Caral, que lançou as bases para a formação das posteriores culturas e civilizações andinas, nunca mais foi habitada. Na sequência, novos polos civilizacionais
começariam a florescer, onde seria dada sequência à tradição civilizacional surgida no Vale do Rio Supe. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana e o terceiro da série sobre o núcleo civilizacional da América do Sul. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder deixar o seu like, fazer um comentário e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, então se inscreva. E se já tiver inscrito, torne-se membro e conheça o meu livro, A Saga Humana. Então é isso. Valeu, galera. Uma boa semana pra gente. Aquele abraço e até o próximo vídeo.